Pessoal, nesse vídeo de hoje, como eu já havia prometido, eu vou contar a história do meu início com o Palmito Pupunha, como eu caí aqui, caí de que espaçonave, de que paraquedas, como eu cheguei aqui e por que eu iniciei nesse segmento, como que foi essa linha do tempo. E como eu havia prometido, eu vou contar para vocês hoje, aqui nesse ambiente, que é um ambiente que tem muita história envolvida. Então a coisa se inicia em 23 de janeiro de 2011. Estou lá no litoral norte, numa praia de São Sebastião, e passei o dia surfando, chego em casa já de noite, estava com os amigos, meu celular tinha um monte de ligação, tinha ligações da minha irmã, e aí ela acaba me ligando novamente e ela me dá a notícia que meu pai havia falecido. Meu pai que morava aqui, cultivava o palmito, mexia com peixe, e eu já recebo essa notícia. Então, bum, cai no colo, meu pai bate as botas e rapidamente cai no meu colo uma propriedade cuja atividade principal era a piscicultura, que é a criação de peixe, e plantação de palmito. Como meu pai atuava na época? Meu pai vendia o peixe para donos de pesqueiro, então eles levavam os peixes vivos, e o palmito era vendido para as fábricas. Então a fábrica chega, fala assim, eu vou cortar 2.000, 3.000 cabeças, eu vou levar, vou ver quanto isso rende no processamento, e aí depois eu te falo quanto deu o valor. E meu pai jogava o jogo desse jeito. Eu chego, assumo, sem entender direito, aliás, sem entender nada, e vou aprendendo. Vou aprendendo com quem? Com um funcionário que ficou, com um vizinho, com um cara da Casa da Agricultura, e o funcionário que não é experiente, cuidava, que não sei o que, vai ensinando, vai conduzindo as coisas, você vai cedendo, porque você está mais perdido que cego em tiroteio, você vai dançando conforme a música que vão colocando para você dançar. E eu dei continuidade no formato que meu pai atuava, que era, o palmito chegou no ponto da colheita, entro em contato com a fábrica, fico pedindo pelo amor de Deus para a fábrica vir cortar e fico no jogo deles, quanto deu o rendimento que eles mencionavam que havia dado e o valor que eles vão pagar. E o prazo, que geralmente era 30, 40, 50, até 2 meses, eu já vi esse prazo. E eu fiquei por mais ou menos 4 ou 5 anos dessa forma, até que um dia me deu um boom. Tá, Ricardo, mas você ficou 4, 5 anos nesse formato? Fala, porra, e o que você fez? Eu fui melhorando as plantações que já existiam. Então aqui tem um quadrado assim plantado, tinha falhas nesse quadrado, eu vinha preenchendo essas falhas com muda. Depois tinha uma área em algum lugar já aberta, que caberia algumas mudas, eu vim intensificando o plantio. Aumentei um pouco o plantio e fiz um preenchimento total das áreas. Isso foi mais ou menos o que eu fiz em 4, 5 anos. Até que me deu um estalo. Eu fui ver a legislação e a legislação não era tão rigorosa para você atuar com o palmito num formato in natura, que é o natural e fresco. Basicamente, o palmito só é descascado, tira-se a casca, embala, refrigeração e vende ele natural. E aí eu fui estudar melhor isso na minha cabeça, eu falei, peraí, eu sou de São Paulo, conheço um monte de coisa em São Paulo, o que eu vou ficar perdendo meu tempo abastecendo esses caras de fábrica aqui, pondo dinheiro no bolso deles, refém deles, pedindo pelo amor de Deus para eles virem cortar meu palmito, eu mesmo vou entregar em São Paulo. E aí, na minha cabeça, inicialmente era assim, a produção que eu tenho, se eu conseguir comprador só para minha produção, tá ótimo, golaço e eu sigo a vida. E assim foi. Então foram feitos os primeiros processamentos, eu ia lá, oferecia, dei de graça alguns para o pessoal testar. E no início a gente produzia uma quantidade, eu colocava no carro, levava para São Paulo e ia nos hortifrutos que eu já havia visitado. Então falava, João, você quer o que de palmito? Ele falava, Ricardo, me dá 15 tolete, 10 espaguete, 5 lasanha. Na hora eu separava, fazia aquela nota fiscal à mão de produtor rural e passava para o cara. Então o início foi assim.
E é claro, aprendendo muita coisa, tomando chapéu, sendo enganado, na propriedade, estratégia de manejo equivocada, aquilo que você no início acreditava que era uma boa, você vai descobrindo com a experiência e com o dia a dia, e com o tempo, que não é tão boa assim, e muitas vezes não era nada boa, eu estava me prejudicando, algum manejo, sabe, alguma conduta. Então eu fui aprendendo na prática mesmo. E assim foram passando os anos. Aí, depois que meu pai faleceu, 4, 5 anos, eu comecei nesse negócio de vender em São Paulo e meu primeiro cliente foi o Hortifruti Imigrantes, que é meu cliente até hoje. E com o passar dos anos, nesse formato de fábrica e entregando, eu já tô com... Agora nós estamos entrando no 10º ano. Então 10 anos de atuando com o processamento e a distribuição. Ou seja, nós produzimos no cultivo, fazemos a colheita, processamento em fábrica, logística de distribuição. E esse formato está completando 10 anos, então é um período bastante interessante. É claro que ao longo do tempo e desses 10, 15 anos, muita coisa aconteceu, muitas mudanças vieram, ampliando a nossa estrutura física, colocando processos, método, amadurecendo, profissionalizando o negócio, ganhando corpo, ganhando experiência, conquistando clientes grandes, clientes de grandes redes. E aí você vai aprendendo até os dias de hoje, que é o local que a gente ocupa, que a gente continua crescendo, continua aprendendo, continua sendo ajudado, porque não adianta, às vezes eu vejo essas pessoas falando, sorte não existe, sorte é o encontro de quem está preparado com a oportunidade. E eu vou te dizer uma coisa, sorte existe sim, eu não sei o que acontece, mas em alguns casos é sorte. Só que a sorte tem um porém, a sorte só encontra quem está andando. Quem está na busca, quem está atrás. A sorte não pega ninguém que está parado. Então eu tive sorte, por exemplo, de encontrar um cara que virou meu sócio em dado momento, que foi o Carlão, que me ajudou muito e prontamente ele deixou um carro, uma van grande para a gente atuar na distribuição, que eu estava com problema de veículo com espaço. Poxa, não é sorte? O cara, ele me fornecia matéria-prima, que aí é um outro aspecto. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei assim, meu objetivo era que eu conseguisse escoar a minha produção? Então, isso depois de muito pouco tempo, minha produção já não era suficiente. Então eu tinha que comprar muita coisa de produtores aqui próximos. E o Carlão foi um desses, que hoje é um irmãozão, virou meu amigo e sem palavras, a gente tem muita afinidade e conversa de tudo, inclusive questões familiares. E o Carlão me ajudou, sem me conhecer. Eu passei a pegar uma quantidade de palmito de matéria-prima dele, ele tinha esse veículo, surgiu numa negociação, ele falou, Ricardo, vamos fazer o seguinte, quer ficar meu sócio nesse veículo, metade do veículo é seu, você vai pagando desse jeito, conforme pode, conforme consegue, e assim foi. O caminhão da propriedade, o Trovão Azul que a gente chama, foi do mesmo jeito. Eu fui conhecer o Sandro era amigo do meu pai, da época do meu pai, me vendeu o caminhão na confiança, em parcelas, eu dei uma entrada e parcelou, já passou para o meu nome de imediato, tudo na confiança. O gerador da propriedade foi assim também, foi com o Valdemir, que é da Movep. Eu estava indo fazer uma viagem para a Índia, preocupado de ficar sem energia. Conheci o Valdemir falou, Ricardo, deixa lá, testa. Quando você voltar, se você gostar, a gente negocia. Se você não gostar, eu cobro o aluguel. E assim foi. Hoje também um irmão meu, um amigo. E a gente tem coisas juntos, atuamos juntos e fazemos negócios juntos. E assim foi. Tem uma propriedade que eu arrendei, que é do meu vizinho, do William e do Peixoto. E também é questão de sorte, para mim tudo é sorte. É uma propriedade grande, com uma produção grande, que a logística, de certa forma, a negociação com que fizemos na confiança é uma negociação muito boa, que permite com que eu avance em negociações mais encorpadas.
Mas, gente, coisas em banco, financiamento, ajuda com gerente de banco, tudo isso eu acredito que tem sorte. Não é só a questão de não, você estava preparado. Muita coisa que eu mencionei eu não estava preparado em nada, eu estava perdido e a pessoa chegou me dando um suporte, uma ajuda. Então eu fui muito ajudado. Então eu não nego ajuda, porque eu fui muito ajudado no meu processo ao longo no decorrer do tempo. E então, basicamente, essa é a história da propriedade. Hoje, como estamos hoje, com 15 anos aproximadamente que meu pai faleceu, que eu segurei tudo isso na minha responsabilidade, 10 anos com essa logística de colheita, processamento, distribuição, a fábrica operando no modelo in natura, que é o palmito natural e fresco. Hoje já expandimos as estruturas algumas vezes, atuamos com uma loja física em São Paulo com tendência e planejamento para novas unidades. E o número de clientes avançando, remodelando, ficando com os melhores clientes, atendemos distribuidoras. Então tem gente que tem nosso palmito lá na gôndola, lá no mercado, lá no hortifruti, que não é meu cliente direto, é cliente de uma distribuidora que eu abasteço. Então, o que eu posso dizer e qual é a lição que a gente tira desse pedaço da minha vida, de como eu entrei nesse negócio? Eu entrei sem saber nada. Entrei pelo acaso da vida, porque tive que tocar mesmo e resolvi pôr a mão na massa e fazer acontecer. E a vida foi me direcionando, fui abraçando oportunidades, onde cabia eu entender melhor e aprender, eu fui. Onde eu consegui mais contatos, mais relações, relacionamentos, estreitar relacionamentos, parcerias, enfim, hoje é a empresa que está aí atuando no mercado, um dos líderes no que diz respeito ao palmito natural e fresco, uma referência nesse mercado, e vamos só crescendo. E o objetivo é, nesse canal, mostrar muito mais sobre a produção, como é feito, receitas, dá para fazer dinheiro, não dá, é rentável, e quem quer chegar, quem quer iniciar nesse segmento, vale a pena, não vale, em qual formato, precisa ser produtor rural, precisa ter plantio, precisa ter loja, precisa ter nada, precisa ter só o produto, precisa ter uma marca. Então, ao longo dos nossos vídeos e das nossas conversas, eu vou ilustrando diversas possibilidades, meios, formatos, modos, inclusive receber visitas aqui na propriedade. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado!